Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje assinalamos o programa número 200 e, como tal, temos, como já reparou, uma nova imagem sonora. Hoje o nosso convidado será José Reis Leite, ele que vai comentar a atualidade política na região, mas antes vamos à atualidade da Diocese de Angra. Decorreu de 11 a 13 de novembro, em Fátima, a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, de onde resultaram, acima de tudo, as linhas orientadoras para o apoio aos portugueses que sejam mais afetados pela pandemia da Covid-19. O bispo Dom João Lavrador participou da reunião e adiantou ao Igreja Açores as maiores preocupações identificadas na Assembleia. A parte das comunidades cristãs e, sobretudo, a questão da assistência religiosa e das celebrações litúrgicas esteve também muito presente. Inclusive, saiu uma pequenina orientação para, portanto, se poder realmente uniformizar, se é que é possível assim fazer, e, ao mesmo tempo, orientar o que pode ser feito e como pode ser feito nestes tempos um bocadinho anormais. Em primeiro lugar, nós constatamos que as situações são muito diferentes. Penso que o que foi tratado até agora e como a nível do Governo da República está a pretender continuar a fazer é diferenciar ou concelhos ou zonas, portanto, consoante o número de casos em cada local. E por isso é que a própria realidade tratada é muito diferente e da maneira de responder também é diferente. Nós temos paróquias e temos no Conselho um conjunto de paróquias em determinadas zonas que não terão grandes restrições. Há outras que vão ao limite da parte da tarde de sábado e da parte de tarde de domingo não poderem ter qualquer aglomerado de pessoas, portanto, porque as pessoas não podem sair das suas residências. Portanto, caso só em alguns casos. E, portanto, foi dada a indicação que, quando isto acontece, se poder, em primeiro lugar, celebrar o domingo da parte da manhã e, inclusivamente, estender a possibilidade de celebrações noutros dias da semana, embora acautelando que não são propriamente celebrações do preceito dominical, mas são celebrações que podem responder ao congregar da comunidade e, portanto, desde que se respeitem sempre as regras que estão propostas para o verdadeiro encontro das pessoas nesta época de pandemia. Mais celebrações nas manhãs ao fim de semana e intensificar as celebrações de segunda a sexta-feira para as zonas de maior risco de contágio. Até ao Natal, que para o bispo Dom João Lavrador ainda está em aberto. Em relação ao Natal, que poderá ser um tempo que é normalmente acentuado, aglomerado, sobretudo familiar, e, portanto, recomenda-se que se tenham em conta as decisões que nessa altura poderão vir. E por isso é que é prematuro, e por isso não apareceu nenhuma orientação nesse sentido. A comunicação social deu eco a algo que o Presidente da Conferência Episcopal falou, no sentido que a Igreja irá salvaguardar sempre a saúde, mas isso é um princípio geral, mas não há qualquer antevisão do que possa acontecer no Natal, porque também não há ainda nenhuma determinação a nível da República e, naturalmente, consequentemente, também a nível da região. Portanto, para já será prematuro estarmos a dizer qualquer coisa em relação às celebrações do Natal. A reunião plenária da Conferência Episcopal Portuguesa foi a número 199 e resultou num documento de 10 pontos publicado em conferenciaepiscopal.pt. No próximo domingo, 29 de novembro, arranca o Advento e com ele mais uma campanha para os catequizandos e famílias. A proposta é do Serviço de Apoio à Evangelização, Catequese e Missão, na Vigararia Nascente, liderada pelo padre Carlos Simas. Uma campanha que não deve terminar no Natal. É um desafio à nossa delegação. Nós nunca tínhamos feito uma campanha para a catequese feita de raiz, contudo foi um desafio e um desafio que nós agora colocamos ao dispor de todas as catequistas, não só da Vigararia Nascente, mas de toda a Diocese, para poderem fazer um caminho de luz juntamente com as crianças e com os adolescentes. Esta campanha da catequese, ou este caminho da catequese, desafia que todas as crianças e todos os adolescentes descubram naquilo que são as imagens próprias deste tempo do Advento, a sua característica própria, o seu chamamento,
para a função daquilo que foi o desempenho para a preparação da vinda de Cristo, o nosso Salvador. E é principalmente nesta dinâmica de ter a construção do cubo da luz, em que as crianças são desafiadas num primeiro momento em construir o cubo e depois num segundo momento ir construindo e ir estudando cada uma das figuras que são propostas para cada domingo. E o desafio que nós colocamos, a novidade deste ano também, foi que continuasse no tempo do Natal, por forma que a própria família fosse também integrada com as próprias crianças. Como nós sabemos, estamos praticamente de regresso ao confinamento, mas o material continua a ser disponibilizado informaticamente ou online, e também no tempo normal da catequese, as crianças depois no tempo do Natal estão em casa com os pais e não têm catequese. E neste cubo é uma descoberta em que as crianças, com a ajuda dos pais, vão descobrindo e vão dando sentido à festa do Natal. O desafio colocado aos adolescentes é um pouco diferente. É a construção do cubo, só que, enquanto que nas crianças as imagens já estão no cubo, os adolescentes não, têm o cubo vazio e vão construindo este cubo com fotografias que vão imprimindo e vão colando neste cubo e são atividades que eles próprios vão fazendo. E claro, atividades que vão fazendo por si próprios e também por outro lado, quando chega ao tempo de Natal, com a participação da família. Os materiais desta campanha poderão ser descarregados num link disponível em igrejaacores.pt. 450 anos depois do dia em que foi lançada a primeira pedra da atual Sé Catedral de Angra, foi lançada a primeira pedra digital, expressão simbólica que assinala a nova morada digital da Catedral açoriana. Desde 18 de novembro, que a Catedral mora para além da Rua da Sé em www.sedeangra.pt. Podemos perguntar porque é que é o dia 18 de novembro, que fazia os 450 anos do lançamento da primeira pedra da atual Sé, não da definitiva, mas da que conhecemos. É porque o dia 18 de novembro é desde o século XII o dia do aniversário da dedicação da Basílica de São Pedro e de São Paulo em Roma. Portanto, os nossos antepassados entenderam que esse dia seria cheio de significado para lançar a pedra para uma nova catedral. Não é possível fazer grandes efemérides públicas como imaginamos numa sessão solene, uma sessão pública, um concerto. O que fizemos foi celebrar a missa da Ação de Graças, encerrar uma exposição comemorativa desse evento e lançar aquilo que alguém chamou muito bem a primeira pedra digital da mesma morada, mas que queremos que seja extensiva ou aberta, que é a morada digital. E, portanto, nesse dia lançámos aquilo que chamamos de morada digital, que sendo a mesma é mais ampla. O Vigário-Geral da Diocese de Angra, Cónego Hélder Mendes, garante que o projeto online visa chegar mais facilmente também aos mais novos e é dedicado não só aos açorianos, mas também a quem visita os Açores. Agora, com a questão da pandemia, somos a vontade e, de alguma maneira, o prazo, porque nunca sabemos quando é que as pessoas podem ficar mais isoladas do que estão, como é que é a comunicação, e de maneira que vimos agora uma oportunidade reforçada de lançar esta oportunidade para toda a gente, mas até também, inclusivamente, para os mais novos, os chamados nativos digitais, e dentro desta nova cultura, quer de conhecimento, quer da relação a partir da cultura digital, nós entendemos que também devíamos estar presentes, quer para as pessoas mais próximas que constituem a comunidade local, quer também para as pessoas mais distantes, quer para quem nos visita, quer para quem pertence à comunidade ou tem alguma esperança, alguma aspiração, alguma resposta que a Igreja possa dar nessa proximidade e que é conhecida através deste instrumento. Um instrumento com concepção gráfica e técnica de João Pedro Gomes e com o padre Hélder Fonseca Mendes nos conteúdos. Os efeitos da pandemia na comunidade açoriana na Califórnia começam a gerar uma solidão preocupante, sobretudo com feriados familiares importantes nos Estados Unidos. A preocupação é de Dinis Borges, imigrante, professor e diretor do Portuguese Beyond Borders Institute.
A pandemia global começa a ter alguns efeitos na nossa comunidade portuguesa e de origem portuguesa, maioritariamente açoriana, aqui no estado da Califórnia, particularmente nas pessoas mais idosas e particularmente no que concerne à saúde e àqueles que estão em lares da terceira idade. E, portanto, começa a sentir-se uma grande solidão na comunidade da Califórnia, particularmente nas pessoas mais idosas, muitas das quais não aprenderam o inglês, vieram em idade, portanto, já nos seus 30 ou 35 anos para os Estados Unidos da América e viveram junto de comunidades portuguesas, açorianas. Não, obviamente, aprenderam inglês e agora estão muito sós, particularmente aquelas que estão ou em casa e não podem receber família, ou então que mesmo nos lares da terceira idade, pior ainda. Também o aspecto social da nossa comunidade, os festejos, os acontecimentos, a ligação entre as pessoas. Ao princípio, pronto, eram apenas 2, 3 meses, mas agora que já estamos a 10 meses de praticamente tudo fechado, estamos numa nova onda de restrições aqui na Califórnia, porque infelizmente as pessoas não obedeceram às regras estaduais e temo que particularmente com os feriados que se aproximam, a Ação de Graças já nesta quinta-feira e o Natal dentro de pouco mais de um mês, vão ser épocas muito difíceis, particularmente para as pessoas mais idosas da nossa comunidade. A comunidade açoriana na Califórnia tem esperança no futuro presidente Joe Biden, que apesar da instabilidade política e social, promete uma estratégia nacional de combate à pandemia. Biden é o 46º presidente dos Estados Unidos, o segundo católico. Há uma nova esperança, apesar de todas as políticas e de tudo o que se passa com a falta de concessão pelo atual presidente, Donald Trump. Há uma certa esperança dentro da comunidade portuguesa também e dentro dos Estados Unidos da América no que concerne a Joe Biden, que é apenas o segundo presidente católico dos 45, será o 46º, portanto, em 46 presidentes eleitos nos Estados Unidos da América. Ele é apenas o segundo católico. O primeiro foi John Fitzgerald Kennedy, que foi um herói para a nossa comunidade açoriana dos anos 60 e obviamente que, portanto, praticamente 60 anos mais tarde temos o segundo presidente que é católico, praticante e que vem trazer a todas as comunidades, a todas as religiões, alguma esperança num futuro melhor, particularmente no que concerne a ter um papel mais ativo dentro da pandemia. Ou seja, neste momento não há uma liderança nacional, cada Estado tem as suas próprias leis, o que os Estados são autónomos, mas há uma falta de liderança nacional. Joe Biden diz que terá outro humanismo, outra forma de lidar com a pandemia e, portanto, traz alguma esperança para os Estados Unidos e, obviamente, para a nossa comunidade. Dinis Borges garante que, no estado da Califórnia, os açorianos imigrados correspondem à tendência nacional de divisão equitativa entre democratas e republicanos. O convidado desta edição do Igreja Açores é o Dr. José Guilherme Reis Leite, licenciado em História, doutorado em História Moderna e Contemporânea, é comentador também político. Reis Leite foi secretário regional da Educação e Cultura, deputado à Assembleia da República, para além de ter liderado o Parlamento açoriano, onde também foi deputado, e de ter sido vice-presidente do PSD Açores. Olá, boa tarde, obrigada por estar connosco neste programa da Diocese de Angra. Vivemos numa situação de pandemia em que os olhos têm estado na doença e bem, mas vamos ter dificuldades muito grandes no futuro e correndo o risco desta pandemia agravar ainda mais este fosso já enorme entre ricos e pobres. Os mais vulneráveis poderão ficar ainda piores. Que análise é que faz da situação que estamos a viver atualmente? Olha, infelizmente, para agravar o fosso entre ricos e pobres não é preciso pandemia. Basta certas políticas mundiais.
Bom, mas não há dúvida de que numa situação de pandemia, e principalmente num país e numa região como a nossa, os perigos de haver um empobrecimento geral com um prejuízo para os mais pobres é óbvio, não é preciso sequer fazer grandes justificações. Infelizmente, o nosso país e a nossa região também, mais uma vez em especial, são conotadas com uma persistência de um número muito elevado de pessoas que vivem no limiar da pobreza, o que é efetivamente um escândalo numa democracia como a nossa e principalmente numa região que durante 24 anos foi dirigida e chefiada por um partido socialista, não? Enfim, mas são as contradições da história e da política. Temos atualmente na região, e na sua opinião, claro, estabilidade social e política para esta mudança de governo e também de parlamento? Tenho muita dúvida. Porque estabeleceu-se na região um consenso nas oposições que é praticamente incompatível com a estabilidade política. Os partidos que concorreram às eleições, como foram 13, desses 13, 12 estiveram à volta de uma temática que era necessário para, na opinião geral, para que a região pudesse ter estabilidade e pudesse progredir, afastar do governo o Partido Socialista. Os resultados das eleições não justificam muito esta aspiração. O Partido Socialista ganhou as eleições sem maioria absoluta, mas os partidos da oposição tiveram os votos muito dispersos. E isso obrigou a que esses partidos, para formarem um governo com maioria, ainda assim maioria de um deputado na Assembleia, tivessem que fazer uma coligação muito abrangente e ainda por cima com um apoio parlamentar também instável, de forma que não prevejo grandes possibilidades de uma estabilidade nem muito longa, nem muito firme na região. Já tenho dado a opinião que me parecia que uma leitura possível da Constituição, das eleições, era de que era necessário fazer um governo do Bloco Central, em que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista se entendessem para dar estabilidade e para permitir uma governação mais segura na região. Não foi isso que aconteceu, é legítimo que não tenha sido, não tenho objeções a fazer à legitimidade da solução encontrada, mas temo que não tínhamos muitos anos, talvez não sequer a legislatura toda, de uma estabilidade política. Acredita que era isso que os açorianos entendiam? Um entendimento, passo o pleonasmo, entre PS e PSD? Acho que era uma leitura possível do resultado das eleições. E a alternativa é esta outra alternativa, porque o problema que se põe, na minha opinião, principalmente em termos já agora de micropolítica, é que não era possível fazer-se um governo alternativo ao governo do PS sem dar visibilidade e sem dar apoio e chamá-lo às responsabilidades governativas ao Partido Chega, que, enfim, é um partido novo, com pouca simpatia pelo sistema democrático existente e que pode ser um fator de instabilidade, como está sendo, aliás, já a nível até nacional, mas isso, enfim, lá-nos ia longe essa conversa. De forma que acho que tinha sido melhor outra leitura dos resultados eleitorais, mas não foi essa que foi feita. E acha que este entendimento ao centro seria uma solução a longo prazo, que resultaria a longo prazo?
pelo menos com mais possibilidades de viver pelo menos para uma legislatura do que esta que foi encontrada, isso não tenho dúvida. Não é? Se bem que estes acordos, aliás, escritos, e esta coligação do Partido Social Democrata, do Partido do CDS e dos monárquicos têm aspirações de vir a ser uma coligação para 2 legislaturas. Mas, entretanto, haverá eleições e depois veremos o que é que os açorianos resolvem, não é? Nos Açores, o número de pessoas em situação de pobreza é demasiado elevado. 10% da população vive por conta de uma prestação social, mais de 20% está em risco de pobreza extrema. O que é que não foi feito depois de tantos milhões investidos na luta contra a pobreza nos Açores? Pois, se eu soubesse já tinha resolvido o problema, não? Mas eu acho que esses números são de facto um grande desastre para os Açores e são decepcionantes em relação às aspirações do autogoverno dos açorianos. Não foi possível até hoje encontrar uma forma de governo e um tratamento político destas questões que libertassem os Açores dessa chaga. O problema da pobreza, eu não tenho nada contra os rendimentos e os apoios sociais. Antes, pelo contrário, acho que eles são absolutamente indispensáveis e devem existir. Não podem substituir as políticas que tirem as pessoas da pobreza, porque os subsídios sociais não substituem as políticas de progresso e de desenvolvimento social. Simplesmente devem ser usados enquanto elas não dão resultado. E não é isso que tem acontecido nos Açores. Que expectativas é que tem em relação a esta coligação e a este acordo com outros partidos de direita, particularmente com este acordo com o Chega? Olha, não querendo que se estabelecesse uma maioria ao centro entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, esta é a única alternativa possível. Isso não tem dúvida. A mudança era imperiosa. Sim, sendo imperiosa e não havendo um acordo com o Partido Socialista, só havia esta alternativa. E esta alternativa, acredito que as pessoas que a fizeram, que a construíram, são pessoas de boa vontade, têm uma grande esperança na solução política que encontraram e acho que devemos apoiá-los e que devemos incentivá-los. Agora, acho que é uma solução muito frágil, principalmente numa altura que é preciso tomar decisões muito penosas nos Açores, porque a pandemia deixou a economia açoriana, para usar uma linguagem popular, em pantanas ou de pernas para o ar, ou como se quiser chamar. Os setores mais fortes da economia açoriana estão numa situação muito difícil. E por isso é preciso uma política com muita firmeza, coisa que, regra geral, não acontece em coligações muito vastas e com ideias muito diferentes em relação ao desenvolvimento e até às políticas sociais. E as minhas dúvidas e as minhas perspectivas um pouco negativas são nesse sentido. Podem, os olhos nacionais estão postos nos Açores neste arranque de um novo paradigma na região. Acha que os Açores podem estar a ser uma antevisão do que poderá acontecer nacionalmente para breve? Olha, em relação à solução açoriana encontrada pelos açorianos, acho que não. Agora, que a nível nacional os dirigentes
dos partidos à direita têm a esperança que isto possa ser um ensaio para uma futura solução nacional, não me resta dúvida. Daí as tentativas de manipulação da situação política açoriana. Isso é um facto, não é? O que é que lhe parece que desta ideia, que é um dos 4 princípios do acordo de incidência parlamentar com o Chega na região, para controlar de forma mais eficaz a atribuição de subsídios sociais? Isso é o tal ponto fundamental nesta questão. Se o problema é que se vai apostar numa política que possa criar riqueza suficiente para que essa mão de obra que tem sido dispensada no progresso económico açoriano ao ponto de ser desnecessário os apoios sociais, eu estou de acordo, e é uma boa solução. Se o problema é deixar ficar tudo na mesma, continuar a haver as pobrezas extremas, continuar a haver pessoas que efetivamente estão no limiar da pobreza ou mesmo na pobreza, retirar-lhes simplesmente por uma questão estatística os apoios sociais, é um desastre. E há nacionalmente conhecimento sobre a realidade da região para que isto possa ficar escrito em acordo? Não houve, nem nunca haverá, porque o centralismo não cuida de se preocupar com as questões das periferias. Foi isso que fez nascer a autonomia política para os Açores. Não há, evidentemente. Eu não tenho dúvida de que as direções nacionais dos partidos estão a usar esta questão desta experiência açoriana em seu proveito próprio. Se ela der resultado, dirão, olha, nós ajudamos a construir esta solução e a solução é boa como se está vendo. Se não der resultado, dirão, nós não temos nada com isso, isso foi uma questão meramente feita pelos açorianos e eles é que estão a sofrer as consequências do seu insucesso. Da forma que aí não tenho dúvida de que os Açores estão a ser usados. E é isso que me magoa, não é? Ao que parece, a questão da solidariedade no futuro governo vai ficar na vice-presidência com o CDS. Parece-lhe uma escolha acertada? Se o CDS fizer gala no seu anúncio de ser uma democracia cristã, sem dúvida, tem a obrigação de resolver esta questão. E o seu líder tem sido muito crítico, com razão, em relação à ineficácia das políticas sociais do governo anterior. Assim tenha ele meios e força política para impor uma política diferente. E os Açores tenham capacidade para o seu desenvolvimento e o seu progresso económico para sustentarem essa política. Isso é que é a questão de fundo. E que pelo caminho não haja dissidências de alguns elementos do tal entendimento parlamentar tão largo que sustenta o governo. Por isso o governo pode passar por períodos muito difíceis. Que linhas, a seu ver, devem ser seguidas no que respeita à solidariedade social e à luta contra a pobreza para que esta pobreza endémica que vemos na região deixe de ser tão intensa? Olha, eu acho que há 2 pontos fundamentais. Um da aplicação imediata, porque o problema é que numa legislatura muito dificilmente se alteram estas situações endémicas, como disse. Mas, de qualquer maneira, o que é necessário é encontrar uma forma que arranje trabalho para todas essas pessoas. Trabalho que tem que ter em conta que é uma situação que vai ser oferecido a uma população com pouca iniciativa, com pouca instrução, com pouca dinâmica de trabalho. Outra coisa é uma política a longo prazo
que também tem sido decepcionante nos Açores, principalmente a nível, por exemplo, do ensino, da cultura, realmente são também com índices muito desmotivadores. E sem isso não há progresso social e económico suficiente para sustentar em bons níveis uma sociedade como a açoriana. Quais são, a seu ver, os maiores desafios que este novo governo vai enfrentar para além da pandemia, porque esse está quase intrínseco em todas as questões? Evidentemente. Bom, eu acho que há duas áreas que são as áreas de desafio. É a área da economia, uma remodelação na economia açoriana que permita valorizar os produtos açorianos e permita que haja desenvolvimento económico suficiente para sustentar uma boa situação financeira. E o outro é na área da educação, da criação de quadros, na criação de uma classe média forte e numa possibilidade de investimento esclarecido para poder haver desenvolvimento social, coisa que não tem havido, por daí, ou tem havido muito aquém daquilo que é necessário para que não haja as tais bolsas de pobreza que se estendem um pouco por todas as ilhas, infelizmente. Não? Obviamente, mais gravosas nas ilhas mais povoadas, onde evidentemente, as questões da pobreza são maiores. Não? Nós hoje temos uma região a duas velocidades e esta pandemia vai colocar isso muito a nu. Uma região da administração pública, onde cabem muitos, e depois a região das empresas privadas com salários muito desiguais e bastante abaixo da média nacional. Como é que é possível alterar isto? Se é que é possível alterar isto? Bom, numa coligação como esta que está feita com a coligação de direita, obviamente, com o desinvestimento na função pública e o investimento nas empresas privadas que possam criar outros empregos. Não? Isso é uma política arriscada, mas é uma política que acredito que é necessário fazer-se. Veremos se o Governo tem força política suficiente e coesão para poder fazer essas alterações de fundo. Essa questão não é uma questão só regional, é uma questão nacional, mas não deixa de ser, numa região como a nossa, com os índices de pobreza que tem, que esse fosso entre trabalhadores da função pública e trabalhadores do privado seja tão acentuado. Não preconizo, porque não vou nessas linhas, de que é preciso pôr todos pobres. O que é preciso é pôr todos a um nível digno de que o seu trabalho possa permitir uma vida justamente sustentada pelo próprio trabalho. E que ninguém tenha necessidade de ser auxiliado por verbas públicas para matar a fome, por exemplo. E isto não quer dizer, eu, cristão e católico, acho que teremos sempre uma área muito grande para que a iniciativa dos cidadãos possa contribuir para o bem-estar de pessoas que vivem em situações difíceis e que sempre haverá. Mas isso nada tem com o desafio do desenvolvimento social. O Papa Francisco fala numa economia que mata, referindo-se ao sistema. Nos Açores, quais foram as opções que, a seu ver, estiveram erradas? Bom, como lhe digo, acho que transformar, acima de tudo, transformar os apoios sociais oficiais em apoios de encobrir a pobreza. Não é essa a função do Estado. Não é?
O que é que a Igreja pode e deve fazer neste contexto? A Igreja pode continuar a fazer aquilo que tem feito e que tem feito muito bem, porque se não fosse a Igreja Católica nos Açores e o empenho dos seus membros e destas muitas organizações de apoio. Hoje em dia tem-se vergonha de falar em caridade, mas a caridade vai muito para além de matar a fome aos outros. Mas matar a fome aos outros também é um ato de caridade, não é? E apoiar pessoas que vivem em solidão e ter empenho em poder contribuir para a felicidade dos irmãos mais pobres, tudo isso é o papel que a Igreja deve fazer. E isso não compete ao Estado, compete realmente às organizações de cidadania, que é isso que não tem acontecido. Por exemplo, o Banco Alimentar não devia ter a intervenção direta do Estado, como tem, não é? Temos uma nova encíclica, a Fratelli Tutti, que propõe a consagração do princípio da fraternidade, que já era, aliás, abordado na Revolução Francesa, mas que tinha sido remetido para a esfera privada. No que é que isto se pode traduzir para além de uma expressão bonita? Bom, isto para além de ser uma palavra de esperança para a humanidade, em que o Papa Francisco nos tem presenteado todos os anos, e é um motivo é uma ajuda indispensável a todos os homens de boa vontade. Mas os governos, evidentemente, devem ser compostos por homens de boa vontade e devem ter como limite último da sua ação a felicidade dos povos. Isso continua a ser verdade. Mas como lhe digo, essas funções são funções de cidadania, não são funções políticas. E acho que o Papa Francisco tem tido um grande papel em chamar a atenção e em ser exigente com os seus fiéis e ser desafiante para aqueles que, não pertencendo à Igreja, não deixam de ter obrigações para com o seu semelhante. E acho que sim, somos todos irmãos, isso não há dúvida, não é? Mesmo para aqueles que não acreditam nas instruções e no Evangelho, não é? Mas evidentemente que os governos, tendo que ler com atenção as encíclicas papais, não têm que as aplicar politicamente. Têm outras funções e é essas funções que têm falhado. Dr. Reis Leite, a Diocese está numa caminhada sinodal com auscultação a todas as ouvidorias, a todas as paróquias, e os sinais que são dados são que atualmente há uma forma diferente de se dizer e de ser igreja. Até aqui nos Açores, onde a religiosidade é muito particular, até aqui percebemos que há menos fiéis nas igrejas, que os jovens não participam como noutros tempos, que a igreja já não tem a influência que tinha e que a própria hierarquia já não é considerada como era. O que é que se tira destes sinais dos tempos para esta caminhada sinodal? São sinais do tempo, não é? Bom, a Igreja foi durante muitos anos aqui nos Açores a grande luz condutora da inteligência açoriana. Isso hoje em dia efetivamente já não acontece, a própria hierarquia desprestigiou-se e a Igreja segue hoje em dia os caminhos em que aceita que possa ser minoritária até. A religiosidade tem muitas formas de se apresentar. As pessoas hoje em dia são refratárias a compromissos muito fortes e a compromissos para toda a vida. De forma que estão disponíveis para, durante algum tempo, participarem numa missão, mas não se sentem vocacionados para serem sempre
auxiliares dessas missões. E daí essa volatilidade de que uns participam durante algum tempo, tudo o que seja compromissos, por exemplo, de frequência semanal, pelo menos semanal da missa, a confissão, essas coisas todas aparecem para a sociedade moderna como imposições que não são desejáveis. Isto é a realidade. Não é? Bom, novas formas de catequese, mas de qualquer maneira os açorianos ainda são um povo muito que sendo uma grande atração pela religião católica. E isso é favorável, evidentemente. Não vejo, não tenho uma visão derrotista da Igreja na Diocese dos Açores. Há muita coisa que gostaria que fosse de outra maneira, mas acho que ainda estamos numa boa situação. Dr. Reis Leite, uma última palavra, um conselho para o novo Executivo que deverá tomar posse já na próxima semana. Que mensagem gostaria de deixar aos novos protagonistas do Governo Regional? Não me sinto em condições de dar de forma nenhuma um conselho, porque não sou conselheiro do Governo, mas desejo-lhes os maiores êxitos e a maior possibilidade de eu estar absolutamente enganado e que esta solução seja uma solução muito boa, que dure muito tempo e que os açorianos tirem proveito dela e que no fim da primeira legislatura já se vejam resultados das novas políticas que têm sido anunciadas. É o meu desejo mais profundo. Muito obrigada, Dr. Reis Leite, por ter estado neste programa. Este programa que, aliás, é o programa número 200 deste Igreja Açores, portanto, é uma conta bem redonda. Muito obrigada por ter sido este convidado especial. Obrigado eu pelo seu convite. Deixam lá que tenha dito alguma coisa que valha a pena. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.